Olá, meus caros seres, sejam eles minerais, vegetais, animais, incluindo humanos, alienígenas, entidades energéticas, consciências universais, etc. Aqui quem fala é Ferruccio Billich, PhD. Eu vou falar agora sobre justiça democrática com sabedoria. Apesar dessa apresentação ser em português, ela se aplica em qualquer parte do mundo, tá certo? Eu, quando eu vou resolver um problema, eu geralmente resolvo problemas todos de uma vez, né? Ok. Nós vamos voltar. É claro, ninguém inventa tudo do zero, né? Então, sempre a gente se baseia em alguma coisa que já existiu. Então, vamos lá voltar para Atenas, 500 anos antes de Cristo, né? Da era atual. Na hora que eles inventaram um negócio chamado democracia, e vamos nos ater a um aspecto dessa democracia, que é como é que ela lidava com a justiça, tá certo? Então, a justiça era feita ali na praça, democraticamente, todo mundo dava palpite, e resolvia quem tinha razão, quem não tinha, e qual que era a melhor solução, tá certo? Qual que era a solução mais justa. Existiam algumas críticas com esse sistema. Primeiro, porque ele dependia de se reunir numa praça, certo? Atualmente, nós resolvemos esse problema a nível universal, porque nós temos sistema de comunicação, que nem o telefone celular, por exemplo, que você pode estar em qualquer lugar e se comunicar. Então, é como se a gente estivesse numa grande praça mundial. Então, todos os nossos assuntos a gente pode decidir concomitantemente com todos os habitantes da Terra. Então, eles podem dar palpite sobre qual é a melhor solução, qual é a solução mais justa. Outro problema que também tinha naquela época é que os sábios diziam, não, mas quem dá palpite nem sempre é especialista no assunto, tá certo? Porque eles queriam se arrogar a si conhecimento, só eles que queriam decidir, tá certo? A gente resolveu isso mais recentemente. Eu resolvi isso mais recentemente da seguinte maneira. Todo mundo vota naquilo que quiser, dá a nota que quiser, da proposição que quiser, e ele também associa à sua opinião um peso. Se ele acha que entende muito do assunto que está sendo discutido, né, pela justiça, vamos supor que estão discutindo lá divisão de terra. Se ele acha que ele entende muito do assunto, ele bota um peso maior na opinião dele. Se ele acha que não entende tanto assim do assunto,
e bota um peso menor na opinião dele. Tá certo? Então, todas as decisões vão ser tomadas pelo povo, democraticamente. Tá certo? Eu já dizia o Abraham Lincoln, democracia é o governo do povo pelo povo, né? Nesse caso vai ser a justiça justa e democrática vai ser a executada pelo povo e para o povo. Tá certo? Então, o povo vai funcionar como se fosse um júri de todas as questões jurídicas. Tá certo? Pode ser um assunto mais local, pode ser mais regional, pode ser estadual, federal, mundial, qualquer que seja o assunto. Tá certo? Em termos de justiça, tá certo? Diga a vocês, e por que não usar representantes? Porque os representantes, quando você elege um representante, ele diz que vai resolver os teus problemas. Mas, quando ele toma posse, ele vai cuidar de resolver os problemas dele, do ponto de vista dele. Então, o melhor representante é você mesmo. Você representar a si próprio na sociedade. Então, cada elemento do povo vai representar a si próprio. E tem outra coisa. Todas as decisões monocráticas são inferiores a qualquer decisão coletiva. Sempre. Porque a decisão monocrática, ela é tendenciosa para um lado, ela é parcial, é superficial. A decisão coletiva tende a ser mais ampla, mais profunda, mais geral, atende à coletividade. Tá certo? Então, todas as decisões coletivas são melhores do que qualquer decisão monocrática. Então, decisão de um juiz não é tão boa, monocrática, não é tão boa quanto a decisão de um júri, que é o povo. Tá certo? Eu também introduzi mais uma melhoria nesse processo, que eu chamo de convergência de opiniões. Tá certo? Então, na primeira rodada, é exposto o problema e cada um dos participantes, que são o povo, que vai funcionar como júri, né? Cada membro desse júri vai dar a sua opinião sobre o assunto em tela e o seu peso. Aí se computa a média ponderada dessa solução e essa média ponderada é informada a todos os outros membros desse júri, do povo, participando desse julgamento. Aí, essa informação serve para orientar a segunda rodada de opiniões sobre esse assunto, porque aí ele vai informar quem estava destoando muito da média, ele vai ver que provavelmente ele estava se atendo a algum aspecto específico, em vez de se ater ao geral. Ou então, se ele tiver uma ideia brilhante
sou ele que está certo, ele vai dar essa motivação dele para que mude a opinião dos outros. Tá certo? Aí se faz uma segunda rodada com as novas notas na proposição e o processo converge num número finito de passos, tá certo? Não é necessário muitos passos para o processo convergir bem, tá certo? Em 2 rodadas tende a ser o suficiente. E a segunda rodada tende já a dizer para todos qual foi a direção tomada pela maioria. Tá certo? Então, essas decisões jurídicas, elas são muito mais econômicas, muito mais justas, tá certo? Do que o sistema atual de justiça. Qualquer sistema de justiça, não necessariamente só desse país, que está em crise realmente, o sistema de justiça. Aliás, nunca foi bom, né? E cada vez está pior. Hein? Diria você. Bem, então, o que você faz? Você está propondo não ter mais juízes? Mais do que isso. Eu estou propondo não ter mais advogado, não ter mais promotor, não ter mais juízes e não ter mais curso de direito. Eita, curso ruim que tem no Brasil. No resto do mundo também não é lá grande coisa, mas as do Brasil são péssimas. E o que eu faço? Vamos fazer o seguinte. Eu substituiria tudo isso por algumas aulas de lógica no maternal. É suficiente. Se você ensina lógica no maternal, não precisa de curso de direito. Entendido? Imaginou a economia? Não precisar pagar nenhum do sistema de justiça, nada. Tudo vai funcionar voluntariamente, o povo decidindo as causas. E, porque, inclusive no caso do Brasil, a justiça é muito cara. E, mais do que isso, pior ainda, ela é muito injusta. Se ela fosse só cara, mas fosse justa, mas não. Ela, além de ser cara, ela é muito injusta. Como é que eu sei disso? Porque eu, quando estava fazendo planejamento axiológico, ou seja, planejamento dos valores da sociedade no Brasil, consultei 8 milhões de brasileiros. Já tinha feito planejamento estratégico com a sociedade civil organizada. Aí depois decidi fazer o planejamento axiológico, ou planejamento de valores, ou planejamento do Billet, com a sociedade aberta em geral. Então, consultei 8 milhões de brasileiros. E dentre todos esses, o que aconteceu? Aconteceu que o povo brasileiro quer como maior valor dele transparência, honestidade, não a corrupção. E por que ele queria isso? Porque justamente o que estava incomodando mais o povo brasileiro são
as corrupções que apareciam nos judiciários, principalmente nas cortes superiores. Tá certo? Então, para resolver esse problema, extingue essa porcaria toda que é o judiciário, não só brasileiro, mas todos os judiciários, e bota o povo para decidir todas as questões jurídicas. Vai ser muito mais justo, econômico e aceitável. Entendido? Bem, por que eu tenho essa impressão errada de que curso de direito não é lá grande coisa no Brasil? Porque teve, interessante, quando eu trabalhava no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os nossos faxineiros, os que limpavam privada, todos eles tinham curso de direito. Então, eu achava que aquilo, que alguma coisa estava errada. Como é que se sujeita a ser faxineiro, limpar privada, com curso, e você é formado em direito? Pô. Aí depois aparecem todos esses problemas no judiciário que também apoiam isso. Aí depois você vai para, vamos supor, Estados Unidos. Eu estava lá nos Estados Unidos na época do Nixon Watergate, né? Sabe o que aconteceu lá? Todos os advogados formados dos funcionários do Nixon, tinha uma turma que era formados na Ivy League e outros que eram das universidades da Califórnia. A Ivy League são as escolas de prestígios que tem lá no leste. São Harvard, Pensilvânia, Brown, Princeton, Yale, essas aí. E tinha as da Califórnia, né? Todo o sistema estadual da Califórnia. Então, todos os advogados formados na Califórnia foram presos. Haldeman, Ehrlichman. Nixon não foi preso, apesar de ser advogado também formado na Califórnia, porque o Ford, na hora que assumiu o cargo, quando o Nixon renunciou, anistiou ele, senão também ele seria preso. Aí o pessoal dos advogados da Ivy League, a maioria não foi presa. Ou seja, isso de ter história, ter tradição, faz diferença. Já a Califórnia, que era muito mais moderna, assim, né? Eram todos corruptos. Não que o pessoal da Ivy League também não é corrupto, mas em menos intensidade. Agora, os cursos de direito nos Estados Unidos é curso de pós-graduação, não é de graduação. Então, você é uma pessoa muito bem formada. Equivale a mestrado, no mínimo, o teu curso de direito. Então, isso ocorre em muitos países. Então, o pessoal formado em direito em vários países tem uma qualificação bem superior aos que tem aqui no Brasil. A qualificação, inclusive doutoral, do pessoal de direito é uma piada, né? A especialidade
os que defenderam tese de doutorado em Direito no Brasil, é porque são especialistas em Ctrl-C, Ctrl-V. Cópia, plágio. Todo- Todas as teses que eu vi de doutorado aqui no Brasil era Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, tinha assim, o, lá o, mas era cópia. Só tinha uma conjunção geralmente. E amarrava o resto. E agora com a inteligência artificial, então, nem isso, nada. É direto. Bem, então é isso. Extingue essa porcaria toda que é o judiciário e vamos ter a justiça ah, efetuada pelo povo, tá certo? Então vai ser júris do povo decidindo todos os assuntos judiciários, entendido? Aí nós vamos ter uma economia tremenda, vai custar muito pouco, né? E vamos ter decisões muito mais justas que vão satisfazer o povo em geral. Entendido? E vamos conver, né? Vamos evitar de advogados, promotores, juízes, ficar perdendo tempo em estudando essa porcaria que é direito, né? Tá certo? Eles vão poder fazer alguma coisa mais útil na vida, porque essa área é ridícula, é só plágio. É. A vantagem disso é que economizará um monte de dinheiro, de recursos, e vai ter uma qualidade de vida superior, porque todas as decisões vão ser mais justas, mais rápidas, melhores, mais bem aceitas. Não só para o Brasil, mas para o mundo todo, tá certo? Aí, se você aplicar isso também no legislativo, no executivo e outras áreas, eu já estimei isso, dá a economia em termos de mundial, dá mais de 4 trilhões de dólares. Não 1 milhão, não 1 bilhão, não 1 trilhão, mas 4 trilhões de dólares. Tá certo? Bem, então, por favor, vamos todos decidir participar de júris para decidir todos os nossos problemas legais, os jurídicos, os contenciosos que a gente tem uns com os outros, tá certo? Bem, se você gostou dessa apresentação, dê o seu gostei. Você pode fazer as suas críticas, comentários e sugestões. Compartilhe isso com todos que você quiser. E se você ainda não se registrou, inscreva-se no meu canal, tá certo? Porque eu estou aqui para ajudar vocês a melhorar de vida, tá certo? Imaginou se você não tiver que pagar imposto para sustentar todo o judiciário? Olha, vai ter que trabalhar muito, mas muito menos. A tua vida você vai poder usar para desfrutar a vida, ter uma vida mais tranquila, sossegada. Entendido? Bem que eu não quero isso de você, eu quero que você use esse tempo que você vai ter disponível para fazer aquilo que eu chamo de planejamento de valores. Planejar um novo conjunto de valores que você vai ter na tua vida.
Tá certo? Muito agradecido por toda a atenção de vocês.